Então, olá pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre patógenos bacterianos emergentes e reemergentes no estado do Ceará. Inicialmente, é importante que vocês entendam a parte conceitual da aula, tá? Então, a gente vai passar, a primeira etapa da aula vai falar um pouco sobre os aspectos gerais, conceitos, que aí eles podem ser aplicados aos mais diversos exemplos, né? E nós vamos dar exemplos ao final, na segunda parte da aula, nós vamos dar exemplos desses patógenos que são emergentes ou reemergentes aqui no estado do Ceará. Então, inicialmente, né, para a gente ter uma ideia do que se trata a aula, a gente tem que voltar, na verdade, à era pré-microbiana, né? Então, assim, historicamente, as doenças elas não eram associadas a agentes infecciosos, não eram associadas a micro-organismos, porque os micro-organismos não eram reconhecidos, eles não se sabia da existência desses micro-organismos. Então, a era pré-microbiana foi até o século XVIII, até meados do século XVIII. Então, nessa era, as doenças elas estavam muito associadas ao meio ambiente, às crenças, às classes sociais. Então, assim, sabia-se que essas doenças eram transmissíveis por humores, fluidos corporais, mas não associavam essas doenças a micro-organismos, e sim a práticas, né, a hábitos de higiene, hábitos, costumes, e muitas vezes a questões religiosas, e como eu falei também, as questões sociais, né. Então, os primeiros registros formais das doenças eles foram feitos em livros religiosos, né, no Talmud, na Bíblia, e que estava muito associado, como eu falei, à questão da transmissão do pecador para o não pecador. A partir do século XIX, na verdade, inicialmente de meados do século, na verdade, final do século XVIII, início do século XIX, nós já temos a primeira correlação, né, a primeira associação de micro-organismo com doença. Então, inicialmente, Agostinho Bassi, em 1835, descreveu a etiologia fúngica da doença do bicho da seda. E aí foi a primeira correlação direta entre micro-organismo e doença. Tudo bem que não foi uma doença humana ainda, mas foi uma doença que causava grandes impactos econômicos à época, né, na Europa, porque a produção de seda estava associada a ganho, a atividade, a uma importante atividade econômica, e a doença do bicho da seda estava associada, então, a perdas econômicas. E aí, com base nessas descrições de Agostinho Bassi, foram observando também a correlação entre doenças humanas, algumas doenças humanas e micro-organismos, como foi descrito então para a hanseníase, para a cólera. E essas pesquisas também inspiraram, né, muitas outras pesquisas, por exemplo, as pesquisas de Louis Pasteur e de Robert Koch, que foram importantes, que foram, na verdade, essenciais para o desenvolvimento da microbiologia médica como uma ciência. E ainda na era microbiana, começaram, né, como foi falado, a descrições, a associação do Mycobacterium leprae, a hanseníase, do Vibrio cholera ao desenvolvimento da cólera, e depois diversos outros micro-organismos foram sendo descobertos e descritos e associados a diversas outras doenças humanas, né? Então, assim, com base, né, então vários patógenos foram descritos, né? Fungos, bactérias, vírus, prions. E aí veio então o conceito do que seria um patógeno humano. Então, os patógenos humanos são espécies infecciosas capazes de causar doenças em seres humanos sob condições de transmissão natural. É importante sempre deixar claro que para um micro-organismo ser um patógeno humano clássico, ele tem que ser capaz de infectar o ser humano por meio da exposição natural, da transmissão natural, e não a inoculação experimental, ou uma inoculação acidental no ambiente laboratorial, por exemplo.
Então, hoje já são descritos mais de 1.400 espécies, né, de patógenos humanos, que estão associadas a mais de 14 milhões de mortes no mundo, mortes humanas no mundo, e com destaque principalmente para as duas doenças infecciosas, né, a AIDS, que é uma doença viral, e a tuberculose, que é uma doença bacteriana. A gente sabe, né, atualmente e nos últimos 10 anos, o conhecimento dos micro-organismos que compõem a microbiota dos seres humanos e de outros animais tem sido bastante valorizado, né, e sabe-se que, na verdade, a microbiota está associada ao desenvolvimento de diversas doenças, à manutenção da homeostasia, à prevenção de doenças crônico-inflamatórias. Então, o que se sabe é que muitos desses micro-organismos que são patogênicos para os seres humanos, na verdade, eles são componentes da microbiota humana, né? E de outros animais. Então, a gente sabe que para o desenvolvimento de uma doença infecciosa, na verdade, o primeiro passo é que haja um desequilíbrio na relação parasita-hospedeiro. Então, o hospedeiro, ele tem que se tornar mais suscetível ou tem que se tornar suscetível àquele parasita, àquele agente infeccioso, para que ele então padeça da infecção, do processo da doença propriamente dita. Então, inicialmente, havia um paradigma de que um patógeno tinha um hospedeiro só, né? E que esse patógeno tinha um hospedeiro e que nesse hospedeiro ele causava uma doença, né? Então, era um patógeno, um hospedeiro, uma doença. Mas esse paradigma ele foi quebrado, né, com a descrição das zoonoses, que são as doenças compartilhadas por seres humanos e animais, podendo ser transmitidas, podendo ser transmitidas dos animais para os homens, podendo ser transmitidas dos homens para os animais, e algumas apenas circulam entre homens e animais, não havendo um papel de transmissão direta, né? Então, o que nós sabemos atualmente é que mais de 60% dos patógenos humanos têm um caráter zoonótico, né? Ou seja, eles possuem mais de um hospedeiro. E aí, como eles possuem mais de um hospedeiro, eles são capazes de sobreviver em mais de um hospedeiro. E essa capacidade os torna em micro-organismos generalistas. O generalismo ecológico, que é exatamente que é o que permite que eles sejam classificados como generalistas, ele permite uma maior chance de sobrevivência daquele micro-organismo e de manutenção daquele micro-organismo no ambiente, na natureza. E o que se sabe é que normalmente ele está associado a uma alta diversidade genética. Então, quanto maior a capacidade de trocar de hospedeiro, de adquirir novos hospedeiros para se manter no ambiente, mais chances aquele micro-organismo apresenta de ter uma alta diversidade genética. Então, ele se torna mais adaptável a diferentes hospedeiros e ele, assim, tem uma maior probabilidade de prosperar no ambiente. Porque se um determinado hospedeiro não está mais ali, uma determinada espécie animal, por exemplo, não está mais ali, a gente pode, né, o micro-organismo, ele pode utilizar uma outra espécie. E aí ele vai conseguindo se manter, o micro-organismo consegue se manter naquele ambiente. Um exemplo clássico disso, se nós olharmos o exemplo, são os vírus RNA, né? Então, assim, quanto maior a taxa de mutação, maior o generalismo ecológico. E a gente sabe que os vírus de RNA, eles apresentam uma alta taxa de mutação, mais do que das bactérias, mais do que dos fungos, mais do que dos parasitas, né, protozoários, enfim, e mais do que dos vírus DNA, né, que possuem o DNA como único código, ácido nucleico. Então, os vírus RNA, eles apresentam uma taxa de mutação 300 vezes maior, né, do que dos vírus DNA. E aí eles apresentam um maior potencial de ser zoonótico. Então, atualmente, nós temos um exemplo muito clássico disso, que é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Né? Então, a Covid-19 é a doença resultante da infecção por esse vírus, SARS-CoV-2, que é um vírus zoonótico que emergiu, tudo indica, do morcego teria utilizado um outro hospedeiro mamífero, provavelmente um pangolim, mas não há comprovação ainda dessa espécie intermediária, para depois ter chegado nos seres humanos. E dos seres humanos já chegaram em felinos, né, em gatos, leões, tigres, cães. Então,
é um vírus que realmente ele é um vírus RNA e é um vírus que realmente apresenta uma alta taxa de mutação, e um alto generalismo ecológico, porque foi exatamente porque ele conseguiu sair do morcego para o pangolim ou para qualquer outro animal que seja e chegar no ser humano, isso mostra que ele tem uma alta adaptabilidade e um alto generalismo ecológico. Então, a gente vê a importância dessa característica de ter o generalismo ecológico porque permite que o micro-organismo mude de hospedeiro. E isso faz, para o micro-organismo, isso é interessante porque garante, né, uma maior adaptação ao meio e uma maior probabilidade de sucesso de manutenção naquele ambiente. Então, essa capacidade do micro-organismo em ultrapassar a barreira de espécie, o que é isso? É a história do SARS-CoV. Ele estava lá no morcego, ele ultrapassou a barreira de espécie saindo do morcego, indo para o pangolim, e do pangolim ele ultrapassou novamente a barreira de espécie indo para o ser humano, né, que é um primata. Do ser humano ele ultrapassou novamente a barreira de espécie indo para os felinos e para os cães. Então, existe realmente demonstra que esse micro-organismo realmente ele consegue se adaptar muito bem. E quando o micro-organismo apresenta a capacidade de ultrapassar a barreira de espécie, ele tem mais chance de se tornar um patógeno emergente em uma nova população. Então, talvez na população de morcego, o ancestral do SARS-CoV-2 fosse um vírus que não causasse infecção, que fosse praticamente da microbiota do animal. Mas a partir do momento que ele ultrapassou a barreira de espécie e acometeu os seres humanos, claro, sofreu algumas mutações, ele não é exatamente igual ao que tinha no morcego, mas se adaptou aos seres humanos, ele ultrapassou a barreira de espécie e se tornou um patógeno emergente em uma nova população. Qual é a população? População humana. Mas na hora que ele chegou nos gatos, ele se torna um outro patógeno emergente na população de gatos. Só que na população de gatos, ele não tem esse caráter de transmissão como tem na população de pessoas, de seres humanos. Então, a gente vai, com esses conceitos, a gente vai observando que, na verdade, para eu dizer que um patógeno é emergente, eu tenho que dizer em qual população. Eu estou falando da população humana? Estou, beleza, então a espécie é ser humano, né? Homo sapiens. Eu estou falando agora da população humana da onde? É do Brasil, é do Ceará, é da região Nordeste do Brasil, é da América do Sul, é do planeta. Então, a partir do momento que ele se tornou emergente no mundo, a gente teve, não no mundo inteiro, mas em praticamente todos os continentes, nós tivemos, então, a pandemia. Mas teve em 2002, 2003, a epidemia do SARS-CoV-1. Por que foi epidemia? Porque ele era um patógeno emergente na população que ficou restrita ali à China, a alguns outros países da Ásia, mas principalmente à China. Então, a gente vai vendo que o conceito de emergência, ele não é absoluto, ele é relativo. Ele é relativo à espécie do hospedeiro, à espécie animal acometida, seja ela seres humanos ou outros animais, e à região geográfica na qual aquela população se encontra, tá? E aí, isso é o que nós chamamos de dinâmica de emergência. Então, o que se torna emergente em uma população pode ser endêmica em outra população, pode nem ser patogênica em outra população, certo? Então, assim, a batalha, né, entre os seres humanos e os micro-organismos, ela já é de longas datas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, as drogas antimicrobianas começaram a ser utilizadas em massa, e aí, por muito tempo, se pensou que, apesar do início da resistência lá em Staphylococcus, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mas os casos eram menores do que o índice de sucesso era maior do que o índice de falha terapêutica. Além disso, a partir da penicilina, outras drogas foram sendo trabalhadas, sintetizadas e modificadas. E aí se acreditou, né, que os avanços médicos obtidos durante a Segunda Guerra, eles realmente trariam, né, uma melhoria na saúde pública e se acreditava realmente no fim das doenças infecciosas.
Entretanto, na década de 80, né, isso aqui, claro, pensando no contexto principalmente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve um boom econômico pós Segunda Guerra Mundial, então eles prosperaram bastante após a Segunda Guerra Mundial. E aí, na década de 80, com a emergência do vírus da AIDS, né, com a emergência do vírus HIV, a AIDS surgiu, a AIDS foi uma doença emergente, também foi uma doença pandêmica, né? E com a AIDS, diversas outras doenças que antes eram tidas como praticamente erradicadas voltaram a surgir, como por exemplo, nos Estados Unidos não se falava mais de tuberculose, mas com a emergência da AIDS, novos pacientes com tuberculose foram aparecendo, foram sendo diagnosticados. E esse aumento no número de casos fez com que o governo americano publicasse, né, o Instituto de Medicina do governo americano publicasse um livro, uma obra chamada Infecções Emergentes, Ameaças Microbianas à Saúde nos Estados Unidos, porque nesse momento, isso em 1992, nesse momento se acreditava que realmente as doenças elas estavam erradicadas, controladas, não seriam mais um problema não seria mais, as doenças infecciosas não seriam mais uma ameaça para a população humana. Mas aí, com o advento com a emergência da AIDS, né, as coisas, os conceitos foram mudando. Então, em 1994, com essas doenças emergentes ainda lá surgindo, a Organização Mundial de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças também dos Estados Unidos sentiram a necessidade de dizer, de classificar, de especificar, então, o que seriam patógenos emergentes, o que é esse termo emergência, né? O que é que ele significa, né? O que são, quem são, como classificá-los. Então, em 1997, a Organização Mundial de Saúde trouxe os 3 primeiros conceitos que são mais ou menos absolutos, digamos assim, em relação à emergência. Então, um patógeno emergente é um patógeno detectado na população humana pela primeira vez. Então, o que eu estou trazendo exemplos principalmente de bactérias, mas a gente pode pensar também em exemplos virais. Por exemplo, patógeno detectado na população humana pela primeira vez. SARS-CoV-2 é um patógeno emergente na população humana do mundo inteiro. Aqui não tem nenhuma, aqui no caso do SARS-CoV-2 é um conceito absoluto, não tem nenhum local do mundo onde ele fosse descrito, de fato, era um vírus desconhecido. Então, ele entra aqui como um patógeno emergente. Mas pensando nas bactérias, Burkholderia pseudomallei, a gente vai ver, é um dos temas de aula, é uma bactéria que foi descrita no Brasil, né, e mais especificamente no Ceará, em 2003, pela primeira vez. Então, ela é, sim, um patógeno emergente no Ceará, mas é uma bactéria hiperendêmica no Sudeste Asiático. Então, no Sudeste Asiático, ela é considerada endêmica, ela não é emergente. Então, aqui nós já temos uma definição de emergência que ela não é absoluta, ela depende da população, da região. Outro exemplo, patógenos que ocorreram previamente, mas estão aumentando a incidência. Então, por exemplo, no caso da tuberculose. Antes da AIDS, a tuberculose ela estava praticamente erradicada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós não tivemos isso, mas nos Estados Unidos a tuberculose era praticamente erradicada. Então, a partir do momento que o hospedeiro mudou, por quê? Porque o hospedeiro que tinha a AIDS, ele se tornou imunocomprometido e se tornou mais suscetível à Mycobacterium tuberculosis. Então, nesse caso, a gente considera emergente, porque não foi só um aumento, mas praticamente estava erradicado e voltou. Então, a gente considera emergente. E outro exemplo, patógenos que estão expandindo para áreas onde não foram previamente relatados. Então, a gente se assemelha ao primeiro exemplo, né? Ou foi descrito pela primeira vez, ou então era descrito, por exemplo, em São Paulo, mas não era descrito no Ceará. Ao chegar no Ceará, ele se torna um patógeno emergente. Era descrito na Europa e não era descrito no Brasil. Ao chegar no Brasil, se torna um patógeno emergente. Então,
ele tem uma expansão para áreas onde não era relatado. Então, aqui a gente tem um exemplo da Escherichia coli produtora de estiga-toxina, que foi uma cepa que causou um surto na Europa, mais ou menos em 2008, 2009, se não me engano, que estava associada à ingestão principalmente de produtos, alimentos em conserva, picles, essas coisas. Então, começou na Espanha, começou na Alemanha e foi para alguns outros países, mas ficou principalmente restrita à Alemanha, mas acometeu diversas pessoas na Alemanha. Então, não existia essa cepa tão patogênica, não é a espécie, é a cepa de Escherichia coli que produz estiga-toxina. Então, não existia essa cepa tão patogênica que, ao chegar naquela região geográfica, ela causou, então, infecção em diversas pessoas. E aí depois veio a necessidade de classificar, né, de contextualizar o que seria então o que seriam então os patógenos reemergentes. Então, os patógenos reemergentes, de maneira geral, a gente pensa o quê? São patógenos cuja incidência aumentou ou está aumentando em uma população de acolhimento já existente. O que é que significa isso? Por exemplo, aqui no Brasil, tuberculose nunca deixou de ser uma doença endêmica. Mas a partir do momento que eu tenho um aumento do número de casos, seja porque eu tive um boom seja porque tive um boom dos casos de AIDS, ou porque as cepas se tornaram resistentes, por exemplo, mas eu tive um aumento no número de casos de tuberculose, então eu tenho uma reemergência da tuberculose. Ela sempre esteve ali, mas aumentou. E a partir do momento que houve esse aumento epidemiológico, essa alteração epidemiológica, aí ela é classificada, então, como reemergente. Então, nós temos aqui, por exemplo, avanços nos métodos epidemiológicos de vigilância e melhoria de técnicas diagnósticas. Então, é a capacidade de detectar multiresistência. Então, a Acinetobacter baumannii é uma bactéria, um bacilo gram-negativo não fermentador, que está em fontes de água, está no ambiente, e que pode causar infecções hospitalares. Mas se eu tenho uma cepa multiresistente e nós agora temos a capacidade metodológica, tecnológica de diagnosticar essa cepa, a gente começa a detectá-la. E ao detectá-la, ela se torna um patógeno reemergente, porque ele já existia, mas agora ele existe na forma de multiresistência, então o número de casos aumenta, teve uma mudança epidemiológica. Então, é um patógeno reemergente. Mudanças adaptativas, por exemplo, cepas de Escherichia coli que adquirem genes de virulência e se tornam uropatogênicas. Então, ela estava ali no trato gastrointestinal, não estava causando infecção, estava tranquilo, mas adquiriu um fator de virulência que ela se tornou, então, mais patogênica para o trato urinário, e essa cepa ela pode ser disseminada entre a população, e aí você começa a ter, por exemplo, um aumento no número de casos de infecção urinária, por exemplo, um surto de infecção urinária, pode ser no hospital, pode ser numa unidade, numa unidade que trata idosos, né? Uma casa de repouso, como é chamada. Então, nessas situações, a gente pode ter um aumento no número de casos de infecções por Escherichia coli, que está associado depois, ao se analisar, à questão dessa cepa apresentar uma maior quantidade de fatores de virulência. Outro exemplo, mudanças imunológicas do hospedeiro. Então, o hospedeiro, como aconteceu com o caso da AIDS, né? Então, assim, na hora que a AIDS entrou na população humana do ocidental, digamos assim, várias doenças que não eram descritas, ou que eram pouco descritas, ou que estavam erradicadas, começaram a surgir. E aí, foi observada, além da emergência da AIDS, foi observada a reemergência, por exemplo, da tuberculose e a emergência de, por exemplo, candidíase orofaringe, na verdade, a reemergência, porque já existia, já era descrito, mas não com uma prevalência tão alta. Outro exemplo, mudanças socioeconômicas, demográficas, ambientais. Então, se você tiver, por exemplo, uma área de
rápida expansão urbana e desordenada, né? E se você pode ter um surto de cólera, e aí o vibrio cólera se torna um patógeno reemergente. Por que reemergente? Porque muitas vezes o vibrio cólera, o vibrio cólera ele não foi erradicado. Mas a partir do momento que tem uma expansão urbana desordenada, um crescimento urbano desordenado e que aí começa a ter água contaminada, você pode ter um surto de cólera e a cólera voltar a ser um problema de saúde mais grave e não controlado, né? E a globalização, por quê? Com a globalização existe uma grande facilidade de disseminação dos micro-organismos. Então, se não fosse pela globalização, o SARS-CoV-2 não teria se espalhado tão rapidamente, né? Então, a questão da facilidade de ultrapassar barreiras geográficas, né? Agora, o transporte aéreo, que facilita o rápido transporte de pessoas, animais e seus micro-organismos de um continente para o outro. Então, nós temos, por exemplo, em decorrência da globalização, a disseminação de cepas de Neisseria gonorreia resistentes à penicilina e a outras drogas antimicrobianas. Estou dando o exemplo da penicilina porque foi a primeira resistência descrita, né? Por quê? Principalmente por causa das práticas de turismo sexual, ou mesmo turismo, mas a prática de sexo sem proteção. Então, essas características facilitam a disseminação dos micro-organismos. Então, nós temos aqui vários conceitos que existem aqueles que são absolutos, o micro-organismo não existia. Na população, nenhuma população, ele não era descrito. Ele entrou, opa, ele vai ser emergente. Ou então, quando você tem um aumento de casos em decorrência da resistência a antimicrobianos, aí a gente pensa em reemergência, porque o número de casos ele estava lá constante e aumentou. Mas muitas das definições, às vezes, elas se sobrepõem. E aí você precisa saber o quê? Qual é o local, quem é a população. Então, os critérios, a definição prática, né? Os critérios, eles são um pouco subjetivos, de fato. E alguns patógenos, alguns grupos de patógenos recebem mais atenção, como, por exemplo, a gente vai ver os micro-organismos que eu vou falar, a busca, ela é baseada em busca de literatura também, né? Então, os micro-organismos que são de maior interesse dos pesquisadores, dos profissionais da área de saúde, dos pesquisadores, cientistas, enfim, esses micro-organismos acabam sendo mais pesquisados e por serem mais pesquisados, tem mais relatos. Se tem mais relato, eles acabam, é mais fácil de definir se são emergentes ou se são endêmicos e qual é o papel deles, a real epidemiologia deles naquela população. Com o tempo e os avanços tecnológicos, as técnicas diagnósticas elas melhoram, né? Então o meio científico adquire novas tecnologias, novos métodos para detectar um gene de resistência, um gene de virulência, detectar que aquela cepa é diferente, então é a cepa quem emergiu e não a espécie. A espécie, Escherichia coli, mas a cepa produtora de xigotoxina foi quem surgiu e causou esse boom. Então a cepa é emergente, mas a espécie Escherichia coli ela já existia, então ela é reemergente. Então essas nuances de definição e quais micro-organismos são mais estudados, isso aí é um pouco ditado também pelos grupos de pesquisa e os micro-organismos de maior interesse, né? Então, depende também um pouco do interesse dos pesquisadores. E para você definir, você tem que conhecer. E como é que eu vou dizer que não existe um micro-organismo aqui no Ceará se eu não busco esse micro-organismo? Se eu não tenho nenhuma pesquisa associada, nem epidemiológica, nem clínica e nem pesquisa científica. Não tenho nenhuma pesquisa com aquele micro-organismo. Como é que eu posso dizer se ele é emergente, se ele é reemergente, se ele é endêmico, se eu simplesmente não conheço? Então, a pesquisa ela é fundamental para que esses conceitos de emergência e reemergência sejam estabelecidos e para que os micro-organismos sejam, então, classificados, né? Então, a emergência e a reemergência de doenças, a gente sabe que esses eventos, eles ocorrem em consequência do desenvolvimento econômico, né? E que o desenvolvimento econômico, a expansão de áreas urbanas associadas às atividades econômicas dos seres humanos,
causam muitas alterações ambientais, causam muita alteração social, né? E essas alterações antropogênicas, ou seja, associadas aos hábitos e às atividades humanas, elas são historicamente descritas, né? Então, quando começaram na Europa, as grandes cidades, tem um caso histórico de um surto de cólera em Londres, tem casos históricos marcantes de surtos de peste negra em todas as grandes cidades europeias, que então eram surtos recorrentes e que estavam associados muitas vezes a hábitos inadequados de higiene, as más condições de higiene pessoal e higiene social, né? De tratamento de esgoto que não existia, enfim. Então, a gente sabe que essas atividades levam, então, à ocorrência histórica desses eventos de emergência e reemergência. Então, a primeira vez que a peste negra foi descrita, ela foi emergente, mas cada vez que ela voltava em grandes surtos, ela era reemergente, a Yersinia pestis, que é o agente causal. E aí a gente sabe que as infecções bacterianas, elas estão associadas a mais de 50% dos eventos de emergência e reemergência, principalmente quando nós falamos de infecções associadas a micro-organismos resistentes a antimicrobianos. Então, desses 50% dos casos mais de 50% dos casos de emergência ou reemergência associada a infecções bacterianas, a gente pode pescar aí que pelo menos uns 70% estejam associados à reemergência de bactérias resistentes, né? Então, não é um micro-organismo novo, mas sim um micro-organismo que aumentou o número de casos porque ele se tornou mais difícil de tratar, se tornou mais difícil de controlar. Então, aqui nós temos, só para ilustrar, é um trabalho que não é muito novo, né? Ele é de 2002, se eu não me engano, que trata dos principais causadores de eventos de emergência / reemergência no mundo. Então, nós temos aqui os principais agentes causais envolvidos, né? Então, na década de 80 e 90, nós temos uma grande quantidade, um grande percentual associado a bactérias ou rickettsia, né? Que seriam bactérias intracelulares. Um percentual, segundo percentual maior, vírus e prions. Temos protozoários, fungos e eumintos, né? E aí, entre 90 e 2000, nós temos uma redução nesse percentual de infecções bacterianas, depois o viral, mas as bacterianas continuam sendo as predominantes, né? E em relação à origem do micro-organismo, se é zoonótico, não zoonótico, se é da vida selvagem ou vida doméstica, né, que é esse wildlife. Então, nós temos o quê? Que a partir da década de 90, né, entre 90 e 2000, nós tivemos o quê? Uma redução, tanto na década de 80 para 90, quanto 90 para 2000, o que se observa é uma temos aqui um grande percentual de agentes não zoonóticos, tá? Mas o que se observa é um aumento, principalmente nessa década de 90 e 2000, um aumento no número de eventos de emergência associados a agentes zoonóticos, a micro-organismos compartilhados por seres humanos e animais. E isso pode estar associado ao quê? A entrada do ser humano em áreas antes selvagens, né, para poder fazer então expandir as cidades, para o crescimento populacional humano, ou então para fazendas, criação, produção de alimento. Então, tudo isso faz com que haja um maior contato do ser humano com a vida selvagem, com animais silvestres e micro-organismos que colonizam esses animais e que estão ali, e que esse contato, então, permite que ultrapasse a barreira de espécie que causa, então, doenças emergentes em uma nova população. Aqui nós temos o não da vida doméstica, né? E não específico, que não não se especifica qual a origem da zoonose. Mas a gente vê que tem uma tendência a haver uma redução de doenças zoonóticas associadas a animais domésticos, porque a saúde dos animais domésticos ela tem sido cada vez mais cuidada também. Então, com esse cuidado de uma saúde de animais domésticos, você tem uma redução da transmissão de doenças do animal doméstico para os seres humanos. E um outro importante causador de eventos de emergência e reemergência
é a emergência de drogas, de cepas resistentes às drogas, né? Então, nós temos aqui, a partir da década de 70, um aumento, né, considerável. Na verdade, começa a partir da década de 60, um aumento considerável do número de infecções, do número de eventos de emergência e reemergência associados a micro-organismos resistentes, né? E, mas teve uma redução de 1990 a 2000. É uma droga nova que pode ter sido lançada, mas que logo os micro-organismos adquirem resistência. Então, se é porque esse trabalho ele é muito interessante, apesar de ser mais antigo, ele é muito importante porque traz os principais causadores de emergência e reemergência. Mas a gente vê que se a gente tivesse um trabalho que fosse até 2020, 20 anos para frente, com certeza a emergência de cepas resistentes teria aqui um percentual bem maior. E aí, existe ainda também nos conceitos gerais, a gente precisa identificar, a gente precisa entender qual é o conceito de hotspot. Então, hotspot quer dizer o quê? Pontos quentes, né? Ponto quente. Então, um ponto quente de emergência é aquele ponto onde há uma maior probabilidade de ocorrer, seja por bactéria, por fungo, por vírus, seja porque é uma cepa resistente ou é um micro-organismo novo. Então, vai depender. Cada tipo de emergência, de evento de emergência e emergência, pode ter um hotspot diferente. Então, por exemplo, regiões com elevada biodiversidade, como por exemplo, vou usar novamente o exemplo da Covid-19. A região ali da China, de floresta tropical, tem uma alta biodiversidade, eles possuem o hábito de consumir animais silvestres, de fazer esse tráfico e esse comércio ilegal de animais silvestres, promove o quê? Uma elevada biodiversidade e um elevado contato com o ser humano. Então, aumenta as chances de haver essa troca de micro-organismos. Outro exemplo, uma promiscuidade na produção animal. Eu tenho na minha casa, por exemplo, o suíno junto com o bovino, junto com o frango, e o cachorro vai, e o gato vai, e além de tudo, por exemplo, usando novamente a questão lá da China, os mercados que você tem animais silvestres do lado de animais domésticos, você aumenta esse contato entre hospedeiros, animais e incluindo seres humanos que não estariam tendo esse contato tão próximo. Então você aumenta a chance de haver troca de micro-organismos. Então, regiões com elevada biodiversidade são hotspots de emergência. Então, o Brasil, a gente pode pensar, o Brasil, a floresta amazônica, o Brasil é uma região de elevada biodiversidade, sim. É um hotspot de emergência, com certeza. Se houver uma invasão, né, um grande povoamento na região amazônica, em regiões de mata, regiões de floresta, você tem uma grande chance de haver essa troca de micro-organismos e de haver, então, eventos de emergência e reemergência. Elevada densidade demográfica, por causa das questões socioeconômicas, né? O uso disseminado de antimicrobianos, todos esses são fatores que permitem. Então, nesse contexto de densidade demográfica e uso disseminado de antimicrobianos, os hospitais, eles são hotspots de emergência de cepas resistentes. Então, no hospital, nós temos o quê? Uma grande quantidade de indivíduos que são hospedeiros, muitas vezes debilitados, que se tornam suscetíveis a diversos micro-organismos e que, além de tudo, estão sob uma pressão seletiva muito grande, porque a grande maioria toma ou tomou algum tipo de antimicrobiano. Então, essa pressão seletiva criada faz com que haja, né, uma seleção de cepas resistentes. Então, nós temos nos hospitais um hotspot de emergência para cepas resistentes. E aqui, só para ilustrar, nós temos, aqui é um mapa do mundo, né, o mapa mundi. Nós temos, quanto mais escura a cor, maior o número de descrição de casos de emergência e reemergência de micro-organismo. Quanto mais claro, menor o número. Aí nós vemos o quê? Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, basicamente, assim, países desenvolvidos que têm um maior número de eventos de emergência e reemergência. Será, né? Ou é porque nesses países existe uma maior pesquisa, existem mais esforços voltados à pesquisa desses micro-organismos? Porque será que na África
onde se tem uma alta biodiversidade, não se tem muito evento de emergência ou reemergência de doenças. No Brasil, na China, né, que não foi descrito, está aqui a China que não foi descrita, né, não está nem tão clarinha assim, mas não está com a mesma intensidade. Então, a gente vê que aí esse mapa, na verdade, ele reflete que para haver a descrição desses eventos tem que haver interesse, tem que haver grupos de pesquisas interessados em pesquisar esses micro-organismos, em investigar esses micro-organismos. Então, nos últimos 20 anos, né, que a gente considera após a emergência da AIDS, vamos fechar um tempo. Porque se eu fechar 100 anos, eu não posso fechar 100 anos como evento de emergência e reemergência. Então, a gente escolhe aqui um período. Vamos trabalhar com 20 anos para a gente caracterizar os eventos de emergência no estado do Ceará. Então, nós temos, considerando os últimos 20 anos, nos últimos 20 anos nós temos já uma microbiologia bem estabelecida, com diversas técnicas, então a gente não fica na precariedade do processamento laboratorial. E aí nós fizemos uma busca, né, no PubMed, no período de 2000 a 2020, e observamos, usando os termos, né, infecções bacterianas Ceará, e observamos alguns agentes, algumas espécies tiveram maior destaque. Burkholderia pseudomallei, Escherichia coli, Clostridium difficile, Mycobacterium tuberculose, Treponema pallidum, Helicobacter pylori, Mycobacterium leptospira. Então, Helicobacter pylori e Mycobacterium leptospira, não existem evidências, né, na literatura dizendo que houve um aumento do número de casos. Então, a gente classificaria como endêmicos. Né? Eles ocorrem, mas estão com os casos controlados. Mycobacterium tuberculose Treponema pallidum, houve um aumento nos últimos 20 anos. A gente vai ver que, na verdade, não são os 20 anos fechados. Então, a gente classificaria esses micro-organismos como reemergentes. E Burkholderia pseudomallei, Escherichia coli, nós vamos ver que não é qualquer Escherichia, é uma cepa em particular. E Clostridium difficile foram descritos na população aqui do Ceará, com mais detalhes pela primeira vez nesse período de 20 anos. Né? Eles não haviam sido descritos no Ceará antes. Então, eles foram classificados como emergentes.